Oi, gente, aqui é a Amanda do blog Through Some Words e hoje eu vim fazer o vídeo com as minhas leituras do mês de abril. Já é tipo a terceira tentativa que eu tento fazer desse vídeo e sempre fica muito longo, então eu vou tentar ser o mais breve possível, vou tentar não falar muito sobre a história e quem tiver interesse sobre algum desses livros que eu vou mostrar é só deixar nos comentários que eu faço resenha, porque senão o vídeo vai ficar muito, muito grande mesmo. Bom, o primeiro livro que eu finalizei em abril foi o The Iron Trial, que é da Cassandra Clare com a Holly Black, da série Magisterium. E esse livro já tem em português, para quem tiver interesse, se chama Desafio de Ferro. E é o primeiro livro da série, né? E eu gostei muito, muito, muito. Eu sou fã da Cassandra Clare, então não tinha como não ler esse livro. E eu confesso que da Holly Black eu só li um conto até hoje, não li mais nada. Mas eu amei o livro. A escrita, se você não consegue identificar, tipo, qual capítulo está sendo escrito por qual pessoa, então, assim, ficou bem unificado isso, né? Ficou bem legal. E a história é sensacional, tá? Tem muita gente comparando com Harry Potter, e assim, o que eu diria é assim, se você gostou de Harry Potter, você provavelmente vai gostar desse livro. Mas não porque esse livro é parecido com Harry Potter em quesito, tipo, de história e etc. É completamente diferente, mas o estilo segue aí o estilo de Harry Potter no sentido de que o personagem, a gente conhece o personagem aqui novinho e vai acompanhar ele crescendo, enfim, é fantasia, tem magia, tem uma escola de magia, mas tudo isso é abordado aqui, a forma como as autoras abordaram todas essas questões é completamente diferente da abordagem da J.K. Rowling. Então, o mundo mágico aqui é muito diferente do mundo criado pela J.K. Rowling, não tem nem como comparar. Então, assim, se alguém tava com receio de ler por causa disso, pode se jogar porque é muito legal. Então, o livro te prende do início ao fim. Você termina um capítulo desesperado pra saber o que vai acontecer no outro. Tem um mega plot twist que eu não estava esperando e eu fiquei de cara e... Nossa, é incrível, é sensacional. Os personagens são todos muito bem construídos e você se apega a eles e... Ai, é muito legal. É muito, muito legal mesmo e recomendo pra quem gosta desse tipo de livro, recomendo bastante. Outro livro que eu finalizei em abril foi o All the Light We Cannot See, do Anthony Doerr. Esse aqui já tem em português também, se chama Toda Luz Que Não Podemos Ver. Acho que foi lançado há pouquinho tempo, inclusive. E esse aqui eu comecei a ler, tipo, em fevereiro, janeiro. Olha só, em janeiro. E aí eu dei uma pausa nele e comecei a ler outras coisas e chegou em abril eu peguei de novo o livro pra ler. Eu achei a leitura um pouquinho lenta, tanto que eu comecei a ler, parei e depois voltei. Mas o motivo disso é porque eu peguei esse livro assim às cegas, eu não sabia sobre o que se tratava. Então eu comecei a ler esperando que fosse acontecer alguma coisa muito incrível, sabe, um acontecimento assim, e aí você vai lendo e isso não acontece. Então você começa a ter as suas expectativas meio que reduzidas. E esse foi o meu problema, na verdade. Então, eu gostei muito do livro, ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial e vai contar a história, principalmente, né, de dois personagens, uma menina francesa cega e um garoto alemão órfão, e vai contar a história deles, assim, antes, durante e depois da guerra. Então, o problema desse livro, pra mim, foi justamente isso, foi ter entrado, assim, sem saber e ficar esperando mega acontecimentos aqui na história. Enquanto que, assim, depois, quando eu resolvi voltar a ler o livro, eu vi umas resenhas e eu vi que, na verdade, eu fui esperando uma coisa que eu não deveria. Então, eu comecei a ler de novo e dessa vez esperando o correto, que seria... Correto, né? Digamos assim. Mas que seria, assim, aproveitar e conhecer e se envolver com os personagens e com as relações que esses dois personagens, principalmente, desenvolvem com os outros personagens da trama. E quando eu parei pra pensar sobre isso, assim, a minha percepção do livro, a minha opinião sobre o livro mudou completamente. Então, eu amei, achei a história linda, 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 a escrita é linda e é muito envolvente. Justamente essa questão desses personagens, o envolvimento deles com as outras pessoas, com as pessoas em volta, com a guerra que tá acontecendo, ou que no caso vai acontecer e que aconteceu, porque a gente fica sabendo tudo, né? Tudo isso é incrível, é lindo e vale a pena por isso. Então, se você está esperando grandes booms, grandes acontecimentos, não vai ter esse livro, você vai ficar um pouco frustrado. Mas se você for já esperando
essa questão, esse envolvimento com os personagens e como o autor explora a essência de cada um deles, você vê que é uma leitura, assim, muito linda. Mesmo, muito, muito lindo. A história é linda, a narrativa é linda, só um pouquinho lenta por causa disso, então... Mas vale a pena demais. Eu achei o inglês dele também um pouquinho difícil, então, de repente, pra quem tá começando a ler inglês, esse não seja uma boa começar a pegar esse livro em inglês, mas já tem português, então... É isso, eu recomendo, gostei bastante. Eu sou fã de romances históricos, então esse aqui foi sensacional. Eu comecei e finalizei em abril o Me and Earl and the Dying Girl, do Jesse Andrews. Esse aqui também já tá pra ser lançado em português, eu acho que vai ficar Eu, Você e a Garota que Vai Morrer, né, o título. Eu também gostei bastante, eu queria um livro que fosse divertido, que fosse engraçado, depois de ter lido sobre guerra e etc. E escolhi esse aqui. E foi uma ótima escolha, porque apesar da gente ter aqui uma personagem que está morrendo, né? Como o próprio título sugere, o livro é super alto astral, é super pra cima. Ele conta a história do Greg, que esse garoto que ele meio que não se encaixa em lugar nenhum, não tem muitos amigos, mas que ao mesmo tempo também não tem inimigos. Tipo assim, nos grupinhos da escola ele se dá bem com todo mundo, mas ele também não pertence a grupo nenhum. E aí ele tem esse colega, que é o Earl, que eles não se consideram amigos, ele considera o Earl mais um coworker, né? Tipo um companheiro de trabalho, uma coisa assim. Porque eles fazem filmes juntos. E aí tem a Rachel, que é essa garota que tá com câncer, que o Greg já conhecia, e eles resolvem, ele, na verdade, a pedido da mãe do Greg, ele resolve ajudar a Rachel, tipo, sendo amigo dela, vamos dizer assim. E aí vão acontecer várias coisas engraçadas. Os três personagens são demais, são sensacionais, são muito engraçados e, tipo, o desenvolvimento do relacionamento dos três é incrível. Não tem como você não se apegar a esses três personagens e a tudo que eles fazem, tudo que eles aprontam. Então, é um livro bem divertido, apesar das partes tristes, né, da gente saber que tem uma personagem aí que tá mal. O livro é muito engraçado, inclusive quando acontecem coisas tristes, você nem consegue... Não é que você não fica triste, você fica assim, poxa, que pena, mas o livro é tão alto astral que isso supre essa questão dos acontecimentos tristes. Então, eu recomendo, é um livro bem engraçado, bem divertido, leitura super rápida também, e pra quem quer ler em inglês, ele também é um livro bem tranquilo de ler em inglês, então eu recomendo bastante, gostei muito. E vai sair filme em breve, eu não sei exatamente quando, mas eu sei que vai sair filme, já tem trailer no YouTube, pra quem quiser ver. Eu finalizei Um Caso Perdido, da Colleen Hoover. Esse aqui é o terceiro livro da Colleen Hoover que eu leio, e foi o que eu mais gostei até agora. Eu li Métrica e li Pausa também, e na minha opinião, a Colleen Hoover, assim, de todos os New Adults, né, que eu já li até hoje, de todos os autores de New Adult que eu já li, a Colleen Hoover pra mim é a que representa melhor o gênero, porque ela consegue fazer você se envolver com os personagens e ela consegue tocar você mesmo com os clichês, porque todos os New Adults têm um clichê, todos que eu li pelo menos, né, não sei se outros não têm, mas todos os que eu li têm um clichê e isso era o que me irritava mais, assim, nas leituras, né? Porque eu sempre tive uma dificuldade de gostar de New Adult por causa disso, e eu tentei, eu já li vários e eu fico tipo, ai, que saco, que livro chato, que previsível, que, tipo, todos os personagens são, tipo, iguais e seguem um padrão aí, né? Aquela menininha boa com o cara bad boy, enfim. E a Colleen Hoover, ela, mesmo com alguns clichês no livro dela, ela consegue te envolver aí com o drama da história e te tocar mesmo, tipo, tanto que não teve nenhum livro dela que eu não chorei. E eu sempre ficava com muita raiva quando eu chorava, porque eu ficava, não acredito que eu tô chorando por causa disso, sendo que eu já tinha percebido que isso ia acontecer desde, sei lá, desde o começo do livro. Então, pois ela consegue fazer a gente se envolver bastante com a história, com os personagens. E na construção da história mesmo, eu acho que ela é muito boa nisso, em te envolver e em construir um relacionamento muito interessante entre os protagonistas. Então, eu gostei bastante de Um Caso Perdido, foi o que eu mais gostei dela até agora, não li tudo dela, mas gostei bastante desse aqui, recomendo pra quem gosta do gênero, acho que é uma boa pedida. Aí, eu li
é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Esse foi meu primeiro contato com a Clarice Lispector. Eu sempre tive meio que uma ressalva, assim, um receio, na verdade, de ler as coisas da Clarice Lispector, porque eu sempre achei que eu não fosse entender, que fosse ser difícil demais pra mim, e enfim. E eu peguei A Hora da Estrela. Na verdade, assim, o livro ele é bem curtinho e ele não é difícil de entender, mas ele é um livro extremamente reflexivo, tipo, extremamente. Eu lembro que dá pra você ler num dia, numa sentada, mas eu lembro que eu comecei a ler e aí na metade do livro eu parei e tive que conversar com alguém sobre o que estava acontecendo aqui, porque eu tava desesperada, assim, tipo, querendo mesmo, tipo, expor, meu Deus, como que a gente nunca percebe isso, ou como que tem tanta coisa que acontece no mundo que a gente deixa passar, enfim. E aí eu terminei o livro e fui conversar também, fui atrás da Luísa, que também posta aqui no canal, fui conversar com ela sobre o livro, porque eu não conseguia parar de pensar sobre o que acontece aqui, sobre a história dessa protagonista. E ela explora a essência humana, assim, de uma forma absurda e de uma forma tão profunda que não tem como a gente não ficar tocado por isso, não tem como a gente não se envolver com isso, e é sensacional. Não vou falar da história, mas quem tiver interesse eu posso fazer resenha. Eu gostei bastante. Por último, no mês de abril, eu finalizei o mês lendo The Vincent Boys, da Abby Glines. Esse aqui não tem em português, porém, a autora já tem vários livros lançados aqui no Brasil, mas são todos... ficam naquelas seções de livros eróticos. E o The Vincent Boys veio com uma premissa de New Adult. E eu peguei pra ler, eu lembro que a Luísa até falou, véi, pra que você tá lendo isso? Esse livro é uma droga, etc. E como eu fui esperando que o livro fosse ser uma droga mesmo, eu li sem esperar nada e acabei que eu achei o livro ok, assim, eu não achei uma droga. Qualquer barulho que vocês estejam ouvindo da minha cachorra, tá? Mas eu não achei o livro uma droga, eu não achei o melhor das leituras, mas enfim, é um livro ok. Talvez quem gosta do gênero vai gostar do livro. Eu só achei assim, que segue aqueles clichês de New Adult, né? O mesmo estilo de protagonista e de mocinho e... É isso. O que eu achei de diferente aqui é que o sexo aqui nesse livro, ele é muito mais explícito do que em qualquer outro livro que eu já tenha lido, de New Adult. Então, você pega aí Belo Desastre, você pega Entre Agora e Nunca, o próprio Um Caso Perdido, aqui o sexo é bem explícito mesmo. Só até fiquei na dúvida, assim, nossa, será que é um New Adult ou será que é um livro erótico? Enfim. Eu achei bastante que a relação dos personagens girava muito mais em torno do desejo um pelo outro e do que de fato sabe, do sentimento e etc. Então eu fiquei nessa dúvida. Achei o livro ok, pra quem gosta do gênero provavelmente vai gostar também, só que não tem em português, tá? Mas é isso, recomendo pra quem gosta do gênero. Bom, essas foram as leituras de abril e agora eu vou mostrar pra vocês o que eu tô lendo nesse momento e pretendo ler, terminar em maio, ou pelo menos continuar lendo em maio. E eu separei aqui 4 livros, bastante coisa. Nenhum deles eu peguei, assim, não... Nenhum deles eu ainda não comecei a ler, todos eles já estão em andamento. Um deles é Cinder, da Marissa Meyer. Eu comecei o livro há pouco tempo, tava achando a história meio bobinha, mas aí eu fui lendo e tô gostando bastante. Acho que esse aqui vai ser provavelmente um dos primeiros que eu vou terminar. E tô gostando. Aí eu tenho Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, que eu tô gostando, mas eu acabei dando uma pausa nele e eu preciso voltar, tô tipo na metade. Talvez eu comece a ler do início, em vez de pegar de onde eu parei. Mas é bem interessante pra quem gosta de distopia. Como eu já conheço, já vi o filme, etc., não tem nada muito novo aqui pra mim, mas eu tô gostando bastante. Peguei também o 13 Reasons Why, do Jay Asher. Esse aqui é um tema bem pesado, fala sobre suicídio. E eu me interessei, achei que eu nunca li nada sobre esse tema. E vamos ver, eu tô no comecinho ainda e acho que vai ser bem interessante. E eu tenho também o Cavaleiro de Bronze, da Paulina Simons. Esse aqui é o volume 2, tá? É uma trilogia. Eu li o primeiro volume, eu amei o primeiro volume. E o segundo volume foi meio arrastado. Tô na metade dele, mas pretendo terminar em algum momento aí, em breve. Quem quiser resenha do primeiro livro eu posso fazer, né? Se passa também, é um romance histórico, né? Se passa durante a Segunda Guerra Mundial, só que na Rússia. E o primeiro livro é muito sensacional. O segundo, mais ou menos, mas
Quando eu terminar de ler, eu conto pra vocês o que eu achei. E essas foram as leituras do mês de abril. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Se quiserem resenha de algum livro, também é só deixar nos comentários. E obrigada por terem assistido até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!